Olá, como prometido, a gente tinha prometido para vocês que a gente ia trazer aqui como fazer a precificação do din-din cheesecake de goiabada e hoje eu tô aqui para te ensinar, então vem comigo. Bom, para começar, antes de tudo, a gente precisa fazer a ficha técnica de cada din-din quando for fazer a precificação. Então a gente já deixou aqui pronto para vocês a ficha técnica do din-din de cheesecake de goiabada, para a gente poder fazer esse exemplo aqui com vocês, tá bom? Então, nessa ficha técnica, a gente precisa, primeiro, o preço de cada ingrediente. Então, para fazer uma ficha técnica e para precificação, vocês vão precisar ter o preço de cada ingrediente. Então, mesmo que antes de você ir realmente comprar os ingredientes para começar a fazer esse din-din, você tem que ir no supermercado ou pesquisar na internet o preço de cada ingrediente que vai na receita do seu din-din. E outra coisa que você vai precisar é saber a quantidade que você vai usar em cada receita. Então, esse aqui na tela é o nosso planilha de precificação, como vocês podem estar vendo. Aqui, para começar, a gente tem no exemplo tá escrito mousse de maracujá, então eu vou te mostrar como que você pode já colocar o título antes de começar a fazer a precificação em si. Aqui, nessa parte mousse de maracujá, na aba, você vai clicar 2 vezes em cima do nome mousse de maracujá, ele já vai te dar a opção para você fazer a alteração da aba. Então eu já vou colocar aqui cheesecake de goiabada. Prontinho, eu posso optar por selecionar tudo, Ctrl C, copio e já jogo aqui no título. Ao invés de mousse de maracujá, eu clico 2 vezes, copio e colo cheesecake de goiabada. Prontinho. Minha planilha aqui já está pronta para receber todos os insumos para ser calculado o preço do nosso din-din. Então eu vou usar aqui o nosso e-book com o din-din cheesecake de goiabada para a gente poder ir pegando as informações e colocando na nossa planilha. Aqui, usando o e-book, a gente já vê que nos ingredientes a gente tem 1 litro de leite integral, 95 gramas de leite em pó. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui, ó, 1 litro de leite integral, vou copiar, Ctrl C, vou aqui em produto, Ctrl V. Aqui, ó, já tá, leite integral. Posso até tirar o litro aqui, colocar leite integral, ok. Aqui em valor unitário, eu vou colocar qual o valor de cada unidade do litro de leite integral. Então, o valor unitário, aqui a gente está usando os valores de Brasília, tá bom? Então, você pega o valor que é da sua cidade para ficar mais próximo, né, à sua realidade. Aqui em gramatura, a gente vai colocar o valor em ml, no caso de quando é líquido. E no caso, quando for sólidos, a gente usa a gramatura e não o quilo, então tem que fazer a conversão. Então aqui no caso de gramatura eu ponho 1000, que é 1 litro, seria 1000 ml, e a quantidade que vai na receita. Como eu vou usar os 1000 ml, então eu ponho 1000. Ok. Aqui no valor unitário, de novo, vamos para o próximo ingrediente, que é o leite em pó. Copio o leite em pó, colo o leite em pó. E aqui eu vou usar 95 gramas. Essa é a quantidade que vai na receita. Um saquinho de leite em pó tem 400 gramas. Então eu vou colocar aqui, ó, 400 gramas. E no nosso mercado, a gente está pagando R$ 8,49. Você está vendo que aqui do lado, ele já faz o cálculo automaticamente para você. Então eu deixei bloqueado justamente para não ocorrer nenhum problema. Ele já vai fazer esse cálculo automático, tá bom? E aí vamos pro próximo, que é o creme de leite. Uma caixinha, no caso de creme de leite, vem 200 gramas. Então,
Aqui na receita tá dando 400 gramas, então no caso eu vou usar 2 caixinhas, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que a gramatura vem na caixinha 200 gramas. E eu vou usar 400. Tá vendo que o total tá 0? Então eu preciso colocar o valor. Aqui tá saindo a 2,89 cada caixinha. Então ele já me dá aqui no final o valor do total das 400 gramas de creme de leite. Agora vamos para o leite condensado. 6,49. 395. Então deu para entender? Eu vou fazer aqui mais rápido um pouquinho, pra gente não ficar tão longo o vídeo, mas aí você vai fazendo. Deu para entender, agora é só ir copiando e colando as informações. Ok, aqui nesse primeiro campo você vai colocar só a base líquida sem o recheio. Aí o recheio vai vir agora aqui embaixo, ó, calcular o recheio. Então aqui você vai colocar a parte de goiabada e a do biscoito. Bom, prontinho. Então, já coloquei aqui, já preenchi essa parte. E já, se você ver aqui, ó, já temos o valor total da receita pronta e o valor total do recheio. Aqui em gramatura da unidade, a gente vai colocar quantas gramas eu vou ter no meu din-din. Então, eu vou pôr aqui 132 gramas. Para o preço da embalagem, a gente vai colocar aqui o preço que a gente gasta em saquinho, em embalagem higiênica. Então o nosso aqui é 1,63 para o nosso exemplo. Esse preço unitário do adesivo você vai colocar, caso você usa adesivo para etiquetar a sua embalagem, pode colocar aqui. No caso a gente não usa, então eu não vou colocar no nosso exemplo. Aqui em qual valor pago pela hora você vai colocar caso você tem alguém contratado para trabalhar com você. Como provavelmente você vai estar começando, então pode deixar 0. Aqui na tabela eu vou deixar o número 1, em quantas unidades uma pessoa produz por hora, só para o nosso exemplo, não vai mudar no resultado final não. Seria caso você fosse contratar uma pessoa, e aí você coloca o valor pago pela hora e você faz o cálculo de quantas horas você gasta para pagar essa pessoa. Então, eu vou deixar 1 só para não ficar dando erro aqui. E pronto, já gerou o nosso custo por unidade produzida. Aqui tá dando 3,32 nesse nosso caso. Então eu vou pegar esse valor, 3,32, e vou vir aqui, ó, na aba precificação. Aqui é aonde a mágica vai acontecer. Eu vou colocar já 3,32 aqui, ó, informe o valor da unidade produzida. Então, 3,32, ok. Aqui, o que acontece? A precificação, ela não pode ser baseada no quanto de custo que eu tenho para fazer esse din-din e jogar um valor por cima, porque você vai ter gastos com gás, com água, com energia, às vezes você vai pagar aluguel, então, se você planeja ter uma loja, então você vai ter o gasto com aluguel. Então, você sempre tem que fazer o cálculo baseado junto com o seu custo fixo e os seus custos variáveis. O que são os custos fixos? É tudo aquilo que você tem que pagar funcionando, vendendo ou não vendendo. Então, se você vende no mês uma quantidade de 100 din-dins e no outro mês você vende uma quantidade de 200 din-dins,
você vai ter que pagar o mesmo valor, independente se está vendendo ou não. Então, por exemplo, água, energia, aluguel, o Simples Nacional. Então, essas coisas, você vendendo ou não, você tem que pagar todo mês. Então, custo fixo. Agora, o custo variável também você vai colocar nessa parte, que são os impostos que você paga, o dinheiro de prolabore, combustível, mercado. Então, tudo isso você vai colocar nessa planilha. No caso do mercado, eu quis dizer assim, por exemplo, você gasta R$100 por mês em compras para casa, né? Para o seu consumo próprio. Então, você pode estar colocando nessa planilha. Só que lembre-se, todo o valor que você colocar nessa parte da tabela vai alterar o preço do seu produto final. Aqui eu coloquei, por exemplo, alguém que quer trabalhar com din-din gourmet, mas como um extra para sua renda familiar. Então, a pessoa vai fazer dentro de casa, da sua própria casa, vai vender no iFood, ou melhor ainda, vendendo pelo WhatsApp, usando o Instagram. Então ela não vai ter o custo de iFood. E aí ela quer tirar um extra para ajudar nos compras da família, no gasto ali do dia a dia. Então eu pus assim um exemplo com R$300 de Prolabore para começar, para quem vai começar. Vai ter que pagar o Simples Nacional, porque é obrigatório para você ter um MEI. E eu indico muito você ter o seu MEI. E digamos ali, como você vai usar mais congelador, mais freezer, digamos que você quer começar a ajudar a sua família ali com R$50 de energia. Então, essa tabela já vai te dar o cálculo total do seu custo fixo. Agora vamos para a parte mais legal, que é precificar de fato o quanto que você vai vender o seu produto no final. Aqui você vai só modificar esses 3 primeiras linhas, que é a quantidade que você vai vender por mês, que você pretende vender por mês, o valor da unidade produzida, que é o que a gente descobriu lá atrás, que é no caso R$3,32 do din-din cheesecake de goiabada, e a quantidade de margem de lucro que você deseja receber no final do mês, no final do ano, enfim, quanto que você quer ter de lucro, né, depois das suas vendas. Aqui, por exemplo, digamos que eu tô começando, então eu vou pôr aqui 100 vendas. Ó, aí meu din-din já tá, para eu ter uma margem de lucro de 200%, eu teria que vender a R$22, que é algo não vai muito na realidade da maioria das pessoas. Agora, digamos que eu queira, sei lá, 20%. Então, eu já posso vender a R$9,11, que é o preço sugerido, e para ter uma margem de 20% de lucro, que já tá bem legal para quem tá começando. Então, assim, quanto mais din-din eu vender a R$9,11, por exemplo, 200, o meu preço sugerido vai cair, ou seja, a minha margem de lucro está aumentando. Mas eu posso estar vendendo a 9,50, 9,11 ainda, ou seja, minha margem vai estar aumentando. Eu posso aqui, ó, só aumentar a margem de lucro. Opa. 60, 70. Olha. Se eu vender 200 din-dins com esse preço de 9,50, eu vou estar com uma margem de 70%. Olha só que legal. Agora, se eu vender, para ter essa margem de 70%, vendendo só 100 din-dins, eu teria que vender a 12,90. Então, assim, você vai precisar só brincar nessa questão, assim, de quantos din-dins você vai precisar vender e a margem que você quer receber no final. Esse valor aqui é a porcentagem, então você vai pôr 10%, 5%, 50%, enfim, você que define o quanto de lucro que você quer receber e o quanto de vendas que você vai precisar fazer no mês. Digamos que você vai vender 350 din-dins no mês, isso daria
de segunda a sexta, 20 dias, 17 din-dins por dia que você vai ter que vender. Tá bem alcançável. Então assim, você vendeu 17 din-dins por dia, vendeu no final 350 din-dins no mês, com um lucro de 50%. Olha só, você consegue vender a R$ 6,81. Se você conseguir vender até um pouco mais, né? R$ 8, R$ 10, você vai ter um lucro muito maior. Então é isso. Basicamente é isso que você vai precisar fazer. Então tá bem fácil. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar procurando responder para você, tá bom? Beijão, tchau, tchau!